Fala pessoal, eu sou a Cristiane e está começando mais um episódio do Startup Life. E hoje, para contar um pouco sobre a sua trajetória, está aqui conosco a Maria da I10. Bem-vinda, Maria. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui hoje, conversar com vocês e contar um pouquinho aqui sobre a ideia, sobre o que a gente vem fazendo no mercado financeiro. Maria, a gente sempre começa esse episódio que ele é mais focado no empreendedor, né? Claro que a gente vai falar um pouco sobre a ideia e tudo mais. Não tem... Como não, não né? É, tá? As duas coisas são uma só mais. Tem essa fusão. Mas a gente começa com uma pergunta mais introspectiva, talvez. E também confesso que é o momento de realização jornalística aqui da host, que é a lá Marília Gabriela. Quem é a Maria por ela mesma? Nossa, é profundo mesmo. Acho que é a primeira vez que me fazem essa pergunta no podcast. Bem, mas falando um pouco de mim, eu tenho 31 anos, sou do interior, sou natural de Santa Rosa, que é uma cidade pequena, né? Super aleatória, terra da Xuxa, inclusive. Sim. Eu tive uma colega de escola que era de Santa Rosa. Isso sempre acontece. Sempre tem alguém que conhece alguém de Santa Rosa. É bizarro. Eu conheço muitas pessoas assim, que conhecem alguém de Santa Rosa. Mas nasci lá. Sou filha de empreendedores também. Então, nasci dentro desse meio, né? Meus pais têm uma transportadora há quase 40 anos, que eles fundaram. Então, vivi toda essa jornada ali, né? Com todos os apertos de empreender há 30, 40 anos atrás, que é, enfim, muito mais difícil. Vim para Porto Alegre com 17 anos para fazer engenharia. Sempre fui muito da área de exatas. Apesar de ter um lado meio criativo também. Tava na dúvida entre engenharia e cinema. Pra te ter uma ideia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E amo cozinhar, então tinha um pé na gastronomia também. Mas, enfim, né, bateu um pouco a razão e o juízo, né, um pouco de pressão também dos pais e fui para engenharia. Fiz engenharia de controle e automação na URGS, que é um curso que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Alguns lugares chamam de mecatrônica, e é uma engenharia super técnica, relativamente nova, é uma especialidade da engenharia elétrica. Então, é um curso que envolve toda a parte mecânica, elétrica e pega programação. Robótica, inteligência artificial também. É um curso assim, que tem muitas matérias, é uma engenharia super complexa, assim, bem difícil. Foi um curso complexo. E foi aí que o mercado de tecnologia começou. Se abriu para ti. Foi aí que tu foi picada. Foi mais ou menos por ali. Claro que é muito técnico e muito focado em hardware, né? Engenharia. Então, ali, ao longo do curso, eu vi que, cara, eu não queria ser uma engenheira mega técnica e especialista. Eu me descobri com um perfil mais generalista. Né, de, cara, querer interagir com várias pessoas, trabalhar com gestão, trabalhar com negócios, meio que gerenciar e organizar as coisas, que era algo que eu não percebia que eu tinha, assim, mas se eu for fazer uma retrospectiva, mesmo na escola, fui líder de turma, a gente tinha um programa de curtas que eu fazia direção, então eu sempre fui muito de puxar as pessoas para começar um projeto e entregar algo. Era uma coisa natural, era genuína. Algo natural para mim, assim. E aí, na engenharia, não fui a pessoa mais feliz na engenharia, porque era difícil e muito técnico, assim. Mas eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio quando eu estava quase no final do curso. Aí eu fui para a Alemanha já, assim, com 80% do curso mais ou menos concluído, e peguei uma vaga que tinha vaga na universidade, mas tinha também no Instituto de Pesquisa, que é o IPK Fraunhofer. É um instituto que desenvolveu o MP3, desenvolveu o CNC, tipo um instituto bem referência, assim, que a ciência aplicada lá fora funciona um pouco diferente daqui. E lá eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com programação, que antes eu estava muito no mundo do hardware, né? Então fui mais para o software mesmo, trabalhei em vários projetos de indústria 4.0, de manufatura aditiva, trabalhei numa empresa de robótica, de solda, laser, para a indústria automobilística, então eu estava bem num contexto, assim, tecnologia na indústria, assim. Sim. Mas, enfim, e aí pensava, né, em voltar para o Brasil e me formar e voltar para a Alemanha para trabalhar como engenheira. Era mais ou menos esse plano, assim. Curti muito trabalhar lá e tal. E aí, voltando para o Brasil, resolvi ficar, né, na época, ajudar um pouco meus pais também na empresa e resolvi empreender. Na Alemanha, eu conheci um dos meus sócios, né? Que era desenvolvedor de software, e a gente começou uma software house aqui.
E aí a Ideias nasceu depois dentro dessa software house, como uma segunda empresa. Então, meio que eu entrei muito na tecnologia por causa do curso, mas foi algo que foi acontecendo, sabe? Tipo, não foi uma coisa do dia para a noite mesmo. E como é que foi a criação desse primeiro negócio? Bem, basicamente, né? Cara, eu tinha vivido 2 anos na Alemanha. Sim. Então, lá o contexto de indústria, o contexto de logística é totalmente diferente, assim. Tipo, tem muito mais automação, tem muito mais tecnologia, as coisas funcionam de um jeito diferente. Quando eu voltei para o Brasil e eu tinha que fazer mais 1 ano de faculdade, eu acabei tendo que fazer estágio aqui também. Na época, a universidade não aceitou os 1000 estágios que eu fiz lá, eu tive que fazer mais um. E aí eu vi que aqui a realidade era muito diferente, assim. Além disso, meus pais têm uma transportadora que é de médio porte, que distribui carga fracionada, então tem um volume grande de mercadorias. E tudo, eu via como tudo era muito manual, sabe? Tipo, faltava muita tecnologia. E aí, na época, eu pensei, cara, vou desenvolver sistema para automatizar isso. Vou automatizar a logística, eu estou aqui dentro de casa, eu sei todos os problemas que tem, eu posso testar, eu posso fazer vários MVPs aqui. E aí eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Tipo, eu não tinha noção nenhuma, mas fui ler Startup Enxuta, fui entender o que é um MVP, fui mais para a área de produto também. Então, comecei ali do total zero. Fui vários Startup Weekend e comecei a entender como é que isso funcionava. Meu sócio, ele já tinha tido uma startup antes, já tinha participado de vários eventos, de programas de aceleração, então ele já tinha um conhecimento maior, já tinha uma bagagem, né? Pra mim era tudo muito novo, assim, tipo... e até então eu não tinha tanto formatado aquela ideia de empreender, sabe? Mas aí começou, basicamente, a gente criou um aplicativo para ajudar, dentro do chão de fábrica, né, no warehouse, você recebe muita mercadoria e você tem que distribuir ela para diferentes praças, né? Então tem que fazer toda uma clusterização. Uma empresa de transporte grande que transporta uma Amazon da vida, que transporta ali pacotes de um tamanho mais definido, ela consegue automatizar tudo com esteiras. Esse não é o contexto, assim, de, cara, 90% das transportadoras que vai ter uma pessoa ali que vai fazer essa conferência. E ali na praça de Porto Alegre tinha muito problema das mercadorias serem distribuídas para locais errados. Então, era para ir uma caixa para Erechim e ia para Pelotas. E aí, dava muito estresse, a logística reversa, o custo, era muita coisa. E aí, a gente criou um aplicativo. E aí, esse aplicativo era para o conferente poder... Ele meio bipava ali a caixa. Uhum. E aí, dizia se estava indo para o destino certo ou errado. Tipo, bem, bem bobinho, assim. Só um vermelho ou um verde, assim, para ajudar ele a clusterizar todas aquelas mercadorias e facilitar um pouco a distribuição. Então, a gente criou aquele app, testou dentro de casa, em outras transportadoras também. E foi mais ou menos como a gente começou a Software House. Legal. E essa Software House era tu e o teu sócio só? Isso. Ou tinha mais gente? Isso. Depois a gente fez uma parceria com um outro amigo que a gente tinha, que tinha uma empresa de consultoria focada em logística, mas aí a logística não para transportadora, a logística para grandes embarcadores. Uhum. E aí foi super legal, porque a gente teve a oportunidade de fazer projetos com empresas maiores, assim, que ele tinha entrado, ele já, enfim, né, tinha cabelo branco, a gente era 2 jovens ali de 23, 24 anos. Então, a gente não tinha tinha zero relacionamento, na verdade. Sim. Então, a gente conseguiu fazer alguns projetos na GCO, daqui de Canoas, na Marco Polo também, na Randon, e a gente fez alguns projetos em parceria, assim. E a Ideias nasceu no meio disso, assim, porque enquanto Software House, óbvio, a gente queria focar mais em logística, mas vinha projeto de tudo quanto era lado, assim. E a gente ia pegando, ia aumentando o time, ia, enfim, fazendo todo esse movimento. E a Ideias nasceu de um cliente que precisava disso. Precisava integrar meios de pagamento e a gente, cara, por que não? Né? Foi basicamente essa provocação ali que a gente acabou levando adiante bem insanamente, assim, se for fazer uma retrospectiva, não foi muito consciente. Então, conta um pouco mais pra gente sobre a Ideias, o que ela faz, para quem ainda não conhece, e esse início, assim. Legal. Bem, a Ideias nasceu, então, em 2019, bem nesse contexto onde a gente tinha essa empresa. E aí teve um cliente, a gente viu uma oportunidade que ele precisava integrar cartão dentro do ecossistema dele. Uhum. Ele basicamente era uma rede credenciada de varejo, todos os tipos de loja, e ele tinha associados. E esses associados, eles ganhavam uma espécie de cashback quando eles consumiam na rede credenciada. Se fosse, né, uma Melius da vida, assim, só que com cashback ali já integrado no meio de pagamento.
Só que eles tinham um sistema, só que nada integrado com o sistema financeiro. Então, tu ia consumir ali num bar, tu tinha que dizer, olha, eu sou credenciado aqui e tal. E a pessoa que atendia tinha que registrar, olha, Cris consumiu R$100, ganha tantos pontos. E aí eu podia sacar esse valor uma vez por mês, via TED ainda, que na época não tinha nem Pix. Então, chegou um ponto que eles tinham que fazer 20 mil TEDs na mão. E tinha muito problema, porque esse tipo de varejo tem muito turnover. Então, toda vez acabava sendo algo para fidelizar o cliente deles, mas que atrapalhava o fluxo, porque toda vez tinha que treinar alguém novo para poder usar o sistema e tal. E a gente criou uma solução com um cartão Visa, que a gente fez com a marca deles, que o associado ele ganhava esse cartão, ele consumia no varejo, aí eu consegui identificar que ele estava fazendo uma compra numa rede credenciada, e fazer essa contabilização automática, né? E também a gente vinculou uma wallet. Então, ele recebia já o valor do cashback automaticamente, podia resgatar para a conta dele e não precisava fazer ali a TED. Então, gerou uma economia para eles e deixou mais azeitado todo o fluxo operacional. E foi assim que a gente começou. Então, para botar isso de pé, a gente precisou, como é que a gente emite um cartão white label? Vamos lá, vamos bater lá na Visa para entender como é que faz. Como é que a gente gera uma conta? Era isso que eu ia te perguntar agora, porque vocês saíram ali ainda que tenha vindo da primeira experiência de vocês saíram do mercado de logística para o mercado de fintech. Que não tem nada a ver. Então, como que foi isso? Que desafios vocês enfrentaram? Muitos desafios. Como vocês conseguiram dominar esse mercado, né? Legal. Bem, lá atrás, tinha, né, se a gente for olhar, fazer um corte lá em 2019, tinha muito menos informação, né? Sim. Tipo, o Bank as a Service, que é o mercado que a gente está, ele estava engatinhando ainda. Tipo, ele estava realmente começando. Eu lembro que tinha o Banco Topázio, que já fazia, tinha ali a Conductor com a DOC, o BV estava começando, mas assim, eram uns Fitbank estava começando, tinha ali uns 4 players no máximo, e que estavam focados muito no big enterprise, né? Tipo, sim, naquele cliente grande, assim. E na época a gente, começou a pesquisar para entender como é que a gente fazia. E aí a gente, por relacionamento, acabou chegando numa pessoa que tinha feito o programa de aceleração na Visa. E aí, através dali, a gente conheceu a Conductor, que hoje é a DOC. E aí a gente lançou essa solução vinculada à DOC. A gente entendeu ali como é que funcionava. Na época, a gente nem sabia o que ia ser a I10. A gente nem entendia o que era o mercado de Bank as a Service. A gente só queria resolver o problema daquele cliente. Tipo, a I10 inteira nasceu para resolver aquilo. A gente queria simplesmente entregar a solução para aquele cliente que a gente tinha vendido. E a gente teve o estalo de fazer isso white label. A gente pensou, vamos fazer para ele. Mas já que a gente vai ter que desenvolver toda a infra, que é gigantesca, vamos fazer o white label e vamos criar uma marca para a I10. Não sabemos o que a I10 vai ser. Mas, a gente pode fazer um banco para logística. Pode ser um banco para transportadora, pode automatizar a parte financeira, que é super complexa. Então, a gente começou com essa ideia, assim. Sim. E aí, começaram todos os desafios. A gente começou a integrar, foi mais ou menos ali julho de 2019. E para fazer todo o fluxo do cartão físico. Assim, aprendi tudo ali, né? Tipo, como é que funciona uma embolsadora, quais são as regras da bandeira, como é que tu aprova na bandeira, tipo, uma marca, como é que funciona a carta berço, tem vários tipos de carta berço, então todo esse fluxo, como é que tu linka com uma courier para fazer entrega do cartão, quais são os tipos de cartão, como é que funciona o BIM com a bandeira, como é que funciona a remuneração do interchange, quais são os custos. Então, tudo isso a gente foi aprendendo como é que funcionava, né, basicamente. E aí, em janeiro, a gente lançou a solução desse cliente, que daí já era um aplicativo. Em 2020. Isso, em 2020. Feito em Flutter, né? Que a gente fez o app, assim, era ridículo. Era muito feio, muito feio. Porque, tipo assim, a gente tinha a Lab, né? Que era a software house. Basicamente, eu peguei um desenvolvedor. Meu sócio continuou, né? Tocando as outras operações. Eu peguei um desenvolvedor sênior dali. E eu e ele que fizemos tudo. Então, eu desenhei as telas. Tipo, as telas todas foram... Eu que desenhei, assim, tipo, na época nem tinha Figma. Eu desenhei, sei lá, no Miro, no Paint. Eu desenhei bem de qualquer jeito os fluxos muito básicos, assim. Sim. Era bem bobinho o aplicativo. Mas já tinha esse conceito do white label. A gente lançou ali em janeiro. Foi para mercado. E ali, fevereiro, março, bateu a pandemia, né? Sim. Que, no caso desse cliente, foi ruim. Porque era muito varejo físico.
Então, toda a expectativa que a gente tinha de volume, de transacional, foi muito menos do que a gente imaginava, sabe? Mas como a gente teve esse estalo de fazer o white label, a gente começou a estudar o mercado e começou a ver o que a gente podia fazer. E demorou um tempo, tá? Tipo, a gente ficou, assim, um bom tempo... Putz, vou tentar a tese aqui de banco digital para logística. Aí, aproveitando, né, que meus pais têm relacionamento no meio, eu fui e marquei um monte de transportadora. Comecei a visitar um monte de transportadora para entender as dores deles. Sim. E comecei a mapear. Daí eu vi, putz, vender para transportadora vai ser difícil. Vai demorar até a gente virar. E a gente não tinha recurso, né? Tipo assim, era a gente que a gente tinha, basicamente. E um sonho. E um sonho, não tinha muita coisa. Então, a gente precisava de algo que gerasse caixa rápido. E aí eu vi No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. Tipo, aí eu vi, cara, se a gente for pegar e for abrir ali um banco digital, uma conta digital e ir no one-on-one, vai demorar muito pra gente escalar. A gente vai ter que captar investimento. Na época, você não entendia nada de venture capital, tipo, zero, assim. Só sabia que existia, mas não entendia nada, assim. E aí vi, putz, eu consigo levantar alguma grana aqui com família e tal, mas vai demorar muito pra gente escalar isso. E aí a gente começou a entender que a gente podia ir pro mercado de infraestrutura. Porque a gente tinha ali a DOC, né? Tinha outros players, mas esses caras estavam muito focados em empresas muito grandes e muito varejo. E a gente viu, a gente estava atendendo uma empresa que era uma associação de benefício, tipo, uma empresa muito menor, e ela já tinha acesso a um volume que a conta fechava, sabe? Uhum. E aí a gente começou a olhar o mercado e ver que, a gente poderia ir para essa linha de infraestrutura muito focada em empresas médias. E aí, na época, enfim, a empresa era só, né, eu e um desenvolvedor. A gente viu que era impossível a gente tocar os dois negócios, então a gente encerrou outro negócio, né, deixou lá, enfim, com outro sócio, e focou 100% na ideias. Só que a empresa, de novo, né, foi só tecnologia. E a gente não tinha nada de comercial, tipo, zero comercial. E eu também era uma pessoa de tecnologia, tipo, nunca vendi na minha vida, assim. E aí eu tive que fazer um movimento de sair da tecnologia, sair da cadeira de produto, que era o que eu ocupava, e fundar o comercial da ideias. Do zero, assim, não sabia absolutamente nada. Aí eu lembro que a importância, né, de ter conteúdos bons online, né? Eu consumi o outbound marketing da galera da Hamper, assim, tipo... Cara, em uma semana eu consumi tudo que eles tinham de conteúdo para entender como é que eu montava uma esteira outbound. Do zero, assim. E aí comecei eu mesma como SDR, prospectando. E tive a sacada, na época, de pegar o segmento de fomento mercantil, que são factoring, securitizadoras, FDICs. Porque com a pandemia, esses caras estavam muito ferrados. Porque eles totalmente não digitalizados, né? Sim. Eles vendiam 100% no meio físico, e com a pandemia começou a vir aquela pressão de se digitalizar, né? As pessoas nem sabiam como, mas de alguma forma tinha que estar online. Tinha que estar online de algum jeito. Então a gente foi, vamos pegar essa dor que eles têm, vamos pegar esse FOMO que está surgindo ali e vamos prospectar esse segmento. E o legal, né? A importância de tu definir ali um segmento foco, que é fantástico, assim, para uma estratégia outbound. O setor de fomento mercantil, ele é muito sindicalizado, né? Uhum. Então, tu entra ali, por exemplo, no site da ANFAC, tu consegue ver todos os sindicatos estaduais e tu consegue pegar uma lista ali de todas as instituições que existem. Então, eu peguei toda essa lista e comecei a prospectar via e-mail frio. Total, assim. E foi assim que nasceu, basicamente, o nosso comercial. E, enfim, contratei daí depois a SDR, me tornei closer e fui crescendo, assim, né, o time. E esse segmento nos ensinou muito lá atrás, porque eu não sabia o que era uma factoring, eu não sabia o que era uma securitizadora, eu não sabia o que era um FDIC, eu não sabia muita coisa da parte regulatória, porque como a gente estava usando ali a estrutura da DOC enquanto regulatório, a gente focou muito mais em tecnologia. Então, cara, como é que eu desenho um Y, um X legal, como é que eu faço o fluxo financeiro de uma forma que seja fácil no aplicativo. Então, a gente cresceu muito para cima, mas sem se preocupar muito a parte de baixo. E aí, quando a gente entrou nesse segmento, eu comecei a entender, uma securitizadora faz isso, um FDIC faz aquilo, como é que funciona uma SCD, como é que funciona uma IP. E tudo que eu fui aprendendo foi de reuniões com o cliente e depois estudando. E enfim, foi um processo muito natural de aprendizado. E ali, dentro desse segmento, a gente consagrou e entendeu que o nosso foco era, né? E aí, trazendo o que é a IDES, né? A IDES, basicamente, é uma plataforma que viabiliza com que empresas que não são do mercado financeiro ofereçam serviços financeiros e gerem receita com isso.
E aí, dentro desse mercado, né, a nossa proposta de valor não é só entregar ali uma tecnologia que, cara, tá o regulatório e tá a tecnologia. A nossa proposta de valor é gerar linhas de receita adicional para o negócio do nosso cliente. Então, a gente tem um drive muito de negócio. Eu sempre falo que a plataforma ela é para viabilizar o negócio que eu estou entregando. Porque no final do dia, a gente faz toda uma análise do business para entender se esse cara tem TPV, se esse cara tem base de usuários, que eu consiga plugar produtos que gerem valor para o usuário final e que gerem receita para ele, e ele consiga criar ali uma mini máquina, né, de gerar novas receitas. Então, a gente foi sempre com essa pegada e foi aprendendo como fazer isso, né? Sim, legal. E tu contando, a gente vai percebendo algumas características que tanto tu quanto a empresa acabaram tendo ao longo dessa trajetória. Uma delas, com certeza, é a persistência, né? Bastante. E também está antenado ao que está acontecendo, né? Vocês viram a oportunidade em um momento em que muita gente via só o lado ruim, né, da situação, mas vocês viram a oportunidade de fazer alavancar o negócio de vocês. Mas que mais outras características, qualidades, a gente pode dizer, o empreendedor tem que ter ao longo assim, dessa sua trajetória, principalmente no início? Olha, é bastante coisa. Eu acho que se eu fosse resumir, né? Tipo assim, porque se a gente fosse listar tudo, ia ser uma lista infinita ali de qualidades e atributos ali que a pessoa teria que ter, porque realmente é uma das profissões mais difíceis que tem. Mas se eu pudesse resumir, é a capacidade de estar em constante aprendizado e evolução, né? Não só de aprender coisas, mas saber como lidar com situações novas. E conseguir fazer isso rápido, né? Porque dependendo do negócio que tu entrar, no início, ele precisa que tu evolua muito para ele poder evoluir. Depois, se tu acertar, ele começa a evoluir, tu tem que correr atrás para tu evoluir, que chega, né, para poder alcançar o negócio. Então, cara, Maria de 2019 não existe mais. Assim como a Maria de 2020, a Maria do ano passado, esse ano foi um ano bem desafiador, assim, para mim, para a empresa e tal. A gente teve que fazer várias mudanças. Tipo, a Maria de um ano atrás, ela já sumiu. Eu já sou totalmente outra pessoa. É muito essa capacidade de tu continuar evoluindo e também de tu se desprender de coisas que eram verdades no passado. Claro, isso vai mudar muito de acordo com o tipo de negócio, com estratégia de crescimento, mas aqui eu tô falando de um negócio que cresce muito rápido, que cresce lá seus 5%, 10% ao mês, e de um mercado muito dinâmico, né? Sim. Um mercado que, cara, tá mudando o tempo todo. A gente, enfim, passa por regulações o tempo todo, passa por normativas o tempo todo, tem que ficar ajustando, fora o movimento que não vem do regulador, né? Mas que vem do próprio mercado. Sim. Que é impulsionado por diversos fatores, seja tecnologia, seja por oportunidades de negócio. Então, acho que essa capacidade de estar evoluindo, não ficar parado, e dentro dessa evolução, entender que ela nem sempre vai ser só pra cima. Tipo, empreender é uma montanha-russa. Tipo, tem altos e baixos, né? Então, acho que tem muita gente que fala isso, né? E é muito verdade, assim. Tem dias que tu acha, vou ser bilionário. Tem outro dia, cara, ferrou, quebrou tudo. Então, é muito altos e baixos, mas no final do dia tu tem que entender que o teu resultado vai ser a soma ali de todos esses dias e, tipo assim, tem que dar uma diferença positiva, entendeu? Então, eu diria que é isso, assim. Pra mim, hoje, tipo, se eu fosse avaliar alguém, essa pessoa tem condições de empreender, eu olharia isso, assim. Se a pessoa tem essa capacidade de mudança, porque realmente precisa, assim. Legal. E tu falaste que esse ano foi bastante desafiador. Conta pra gente um pouco dos principais desafios da Maria como empreendedora e da IDES também. Legal. Bem, né, o negócio ele vai mudando. Hoje a gente já tem uma carteira grande de clientes e a gente está transacionando já valores muito altos, né? E perfis diferentes de cliente, assim. Então, esse ano a gente teve vários desafios. Acho que o primeiro foi ano passado, deu uma mudada no nosso ICP. Né? Lá atrás, e ainda a mais por ser bootstrap, cara, o nosso processo de qualificação de clientes, ele era muito mais baixo, porque, cara, a gente precisava, era meio assim, se você tem condições de nos pagar, a gente vende. E isso foi mudando, né? A gente viu, como a gente entendeu quais eram os requisitos necessários para aquele business com fintech dar certo, a gente começou a colocar isso e qualificar melhor os leads e acessar um nível diferente de cliente, né?
E fazer essa virada foi super difícil, assim. Foi bem complicado, tipo, teve que fazer uma gestão ali do funil, porque, obviamente, nem todos os negócios que a gente tinha eram, né, estavam dentro desse enquadramento de segmentação, então isso foi bem difícil. Toda a estratégia também de, cara, porque, beleza, fechar o negócio e entregar a plataforma para o cliente, tranquilo, feijão com arroz. Agora, o cliente começou a operar e fazer esse cara crescer, fazer ele de fato bater o break-even, fazer ele entender o que ele tinha que fazer. Então, isso foi super desafiador. A gente também está num mercado que, infelizmente, tem muita fraude, tem, né, muita questão também de ataques e tal. Então, a gente teve intercorrências esse ano que foi super complexo. Hoje, né, enfim, todas superadas, mas difícil, bem difícil. Tipo, é algo assim... É uma operação que não é 24/7, né? Sim. Ela é 24/7. Então, tipo assim, o Pix funciona sempre. Sim. Então, tu tem que pensar que tu tem um business que tá ali, cara, o tempo todo operando. Tipo, não tem aqui, tu vai, fecha o escritório ali, sei lá, 18, 20, enfim. Todo mundo dorme, tá tudo bem. A operação de fintech, ela segue rodando, né? Sempre. Então, tem vários desafios nesse sentido, assim. E tem a questão também regulatória, né? Que a gente tá aí na crista ali da regulação do mercado de BaaS. Que também a gente teve que fazer alguns movimentos já nesse sentido. Então, esses foram os maiores desafios. Alguns desafios de time também. A gente teve muita mudança de time. Porque a IDES nasceu muito como uma startup, galera mais nova, tipo, modelo remoto, muito flexível. E a gente tem esse core, isso sempre funcionou bem, mas a gente começou a ver desde o ano passado que, cara, nem todas as posições funcionavam bem. A gente começou a ter clientes muito mais exigentes, então ter um nível de entrega mais alto também. E aí, com isso, tive que fazer várias mudanças de time para trazer pessoas mais maduras, para poder entregar esse nível de qualidade e exigência mais alto, sabe? Então, teve que fazer várias mudanças estratégicas complexas, assim. Mudar time sempre é um negócio difícil, especialmente porque, cara, não existe ninguém pronto para trabalhar na IDES hoje, né? É difícil tu ter pessoas que trabalham dentro do mercado de Banking as a Service, que entendem tanto de fintech. A gente, basicamente, tem que formar todo mundo do zero, assim. Sim. Então, esse é um desafio. E hoje tu falou que era remoto e hoje é híbrido ou segue 100% remoto? A gente é remoto e tem alguns times híbridos. Estrutura de atendimento ao cliente, CS, a gente está híbrido agora, marketing também está híbrido. E a ideia é fazer alguns movimentos do comercial também ser híbrido, mas aí em São Paulo. Em São Paulo, isso que eu ia te perguntar também, se estava todo mundo baseado aqui em Porto Alegre ou tá esse é um problema, tá bem espalhado. A gente já tentou concentrar, mas hoje é bem espalhado, assim. Tem mais gente em São Paulo, tem muita gente em BH também, mas o resto é espalhado, assim, Nordeste, Norte, Rio. São quantos funcionários? Hoje a gente tem 34. 34. E como é que faz a gestão? A gente já tem vários episódios aqui falando sobre gestão de time, também falando sobre modelos assim, né, de home office, não home office, híbrido, presencial. Mas para você como empreendedora, como é gerir uma equipe que está assim espalhada? Como fazer a cultura impregnar nessas pessoas? É bem desafiador, né? Eu sei que tem muito essa discussão entre o remoto e o presencial. Eu, assim, honestamente, fico em cima do muro, não levanto nenhuma bandeira, porque eu acho que depende muito. Depende muito do momento da empresa, do perfil de profissional que tu contrata. Tipo, tem uma série de fatores e tem coisas que funcionam um momento, depois não funcionam mais. E a gente veio muito bem no remoto até aqui. A gente nasceu, né, ali em 2019, já num contexto remoto. Sim. E, para mim, essa questão de controlar a produtividade, ter, né, ali fazer a gestão não era um problema, porque hoje até, se a gente estiver aqui sentados todos na mesma sala, cara, eu estou usando ali uma plataforma que é online para fazer a gestão das atividades. Sim. O sistema todo, ele é online, tipo, a gente atende clientes no Brasil inteiro. Então, funcionou muito bem até aqui. Assim, eu acho que o que é mais interessante é poder ter clientes 100% remoto. Imagina, tipo, eu comecei a conhecer meus clientes ali em 2021. Tipo, eu fechei vários contratos no remoto que eu acho incrível. Imagina se eu tivesse que ir fisicamente para fechar, eu gastaria muito mais dinheiro, muito mais tempo, perderia tempo com negócios que depois não iriam para frente. Então, esse contexto é muito maravilhoso, assim. Mas hoje eu vejo assim, tem que ser um nível de senioridade mais alto, tem que ser uma pessoa que tem um nível alto de disciplina
e consegue se organizar e fica motivado também de trabalhar, né, sozinho. Por isso que tem algumas posições que a gente já começa a entender que o híbrido é mais interessante. Para motivar, trazer cultura e trazer... Assim, o time da I10, ele é muito unido. Tipo, é um time que se dá muito bem. Se tivesse todo mundo na mesma cidade, cara, ia a galera depois do trabalho tomar uma cerveja ou tomar um café. E a gente promove esses encontros físicos e às vezes até o próprio pessoal promove por eles encontros, assim. Acontece muito. Então é uma galera muito unida. A gente tentou criar dentro do ambiente online esse entrosamento, né? Então a gente faz happy hour online. Legal. É super divertido, né? Com jogos, a gente faz muitos jogos, assim, no happy hour e é bem legal. Tipo, bem legal mesmo. Hoje tem muita ferramenta, assim, que tu pode usar e não fica aquela coisa corporativa chata, sabe? Sim. É, tipo, realmente um momento de descompressão, que é super divertido e o time de talentos ali faz um trabalho, assim, incrível para ter criatividade, sempre tá inventando coisas, assim. E a gente também tem 2 alinhamentos semanais com a empresa inteira. Então, segunda-feira, às 9 da manhã, eu faço um alinhamento estratégico. E aí, nesse alinhamento, eu tenho o objetivo, cara, de trazer visão para a empresa inteira, de quais são os desafios, o que está acontecendo. Trago muito conceito também, trago muito... Cara, às vezes é mais didático do que qualquer outra coisa, assim. Procuro fazer isso. E a gente tem também um All Hands na quarta-feira. Então, tem esses momentos que daí é mais para organizar e tal, direcionar. Então... A gente tem um framework de gestão também com os gestores. Cada área tem sua individualidade, mas toda área precisa ter suas rotinas bem definidas. Então, meu time vai fazer daily, meu time vai fazer weekly, a gente vai ter essas cerimônias. Então, tem que ter todas as cerimônias bem definidas, já pré-agendadas, para que tudo flua, né? E no final do dia, tu tem que ter um alinhamento bem claro de metas. Para, tipo, as pessoas estarem alinhadas no que elas têm que entregar em termos de resultado, assim. Então, é basicamente a forma que a gente opera, assim. Tem altos e baixos, tem coisas que são mais fáceis, tem coisas que são mais difíceis. Mas é mais ou menos nessa linha. Se tiver metas alinhadas, se tiver essas cerimônias muito bem definidas, é possível fazer, assim. Legal. Antes de começar a gravar, a gente estava conversando e você falou que você não coda, mas você entende, porque precisa entender um pouco de tudo, né? Então... Conta pra gente também como é que é esse desafio do empreendedor ter que saber um pouco de cada área para conseguir fazer o negócio evoluir. Legal, legal. Cara, é uma missão meio injusta, assim, né? Porque tu tem que aprender muita coisa. E, obviamente, eu acabo focando nas coisas que eu curto mais e tal. Mas se você tem uma empresa de tecnologia, tu precisa entender sobre tecnologia. Tipo, não tem como não, né? Beleza, eu não vou sentar lá e vou programar uma funcionalidade. Mas eu preciso, pelo menos, ter aquela noção do tipo, olha, eu tenho esse problema aqui para resolver. A gente pode resolver dessa forma, tal tecnologia é melhor que a outra, tal infraestrutura. Eu gosto muito de ter um entendimento da parte mais lógica da estrutura, para eu entender se as coisas cabem ou não, né? Para tu entender um pouco o tamanho, grau de dificuldade. Então, na parte técnica, assim, eu não recomendaria ninguém, né, cara, empreender numa empresa de tecnologia sem entender o básico, assim. E, cara, eu não sou mega especialista, mas eu entendo, assim, o formato da coisa, o tamanho, o que é necessário, assim como várias outras áreas, né? Tipo, cara, hoje eu tenho que ter um pouco de conhecimento jurídico, na verdade, bastante. Contábil, eu tô quase querendo fazer uma faculdade de contabilidade, porque entra muito em pauta pra mim, tipo, bastante, assim. Principalmente modelando os negócios dos clientes, entra muito a parte tributária. E muitas vezes, assim, eu vou, né, chamo ali a ajuda de pessoas aí que entendem e tal, mas não tem um conhecimento profundo. Gestão, nem se fala, né? Tipo, tu tem que entender mais do mercado mesmo. Comercial também, acho que, assim, um CEO, ele tem que entender de comercial. Tipo, ele tem que saber vender. Se me botar alguém aqui na frente, eu tenho que conseguir vender o que eu entrego. Não tem como não, né? Sim. Tipo, é uma skill muito necessária. Aí, geração de demanda. Tu vai ter que entender um pouco de marketing também, porque senão tu vai ficar... Como é que tu vai cobrar, né? Acho que tem esse ponto. Eu gosto de saber as coisas no nível que eu consiga, pelo menos, cobrar. Pelo menos, tipo assim, dar ali um norte do que tem que ser feito e saber entender se a coisa tá andando ou não e onde é o gargalo, né? E sempre com muita humildade, né? Tipo, quem trabalha comigo sabe, cara, eu posso entender ali, mas eu entendo bem minha limitação e eu não vou querer saber mais que a outra pessoa que eu tô gerindo, que eu contratei para ser especialista naquela área. Então, eu sou muito transparente, assim, dizer, cara, tô aqui te ouvindo, olha,
eu ouvi e sei mais ou menos isso aqui. O que tu acha? Tipo, então eu também tenho muito essa posição de ser, apesar de buscar ter o conhecimento, mas sempre ser muito humilde, porque, cara, eu não sou especialista, não fiquei anos estudando aquilo, né? Tipo, eu li um pouco na internet, conversei e tal. Eu tenho muito essa capacidade de aprender on the fly. Tipo, tô conversando contigo aqui agora, tu vai me explicar uma coisa, um conceito, vai me falar sobre uma empresa, eu vou depois dar uma pesquisada e isso já entra no meu repertório. Eu tento aprender muito assim. E aí isso me ajuda na gestão. Legal, a gente vai chegando aqui ao final da nossa conversa. Passou rápido, né? Foi bem rapidinho. A gente falou muito. E abre espaço, Maria, para tu deixar dica, uma mensagem para quem está buscando empreender, quem está nesse caminho também. Legal. Bem, vamos lá. Primeira coisa, ter muita certeza, né? Sobre o que você quer fazer. Eu acho que, assim, dar dicas sobre o que eu faria diferente, talvez. Empreender no mercado que tu não é desse mercado é difícil, não é impossível, né? A gente fez. Mas não é uma coisa que eu recomendo muito. Então, a dica que eu daria para quem tá pensando em começar é, cara, busque um emprego dentro do segmento, dentro do mercado que tu quer atuar e absorva, aprenda dentro do negócio de outra pessoa, primeiro, para depois, né, pegar e fazer o movimento de fazer teu próprio negócio. Eu acho que hoje, se alguém tivesse me dado essa dica lá atrás, teria sido bem rico para mim, assim. Que eu tive que aprender muitas coisas, assim, dando cabeçada. Que eu acho que se eu tivesse vivido, por exemplo, trabalhado num banco antes, ou trabalhado numa fintech, ou trabalhado, que seja, num FDIC, eu teria tido, tipo, uma experiência um pouco maior, né? Um pouco mais na prática do que ter começado o negócio, assim, sem ter essa experiência. Acho que essa seria a minha dica. E a capacidade de estar evoluindo e aprendendo o tempo todo, que, cara, tem que fazer parte de ti, assim. Se tu não gostar disso, provavelmente empreender não é pra ti. Maria, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que os ouvintes aproveitaram bastante esse episódio com várias dicas. E também te abro espaço aqui para você deixar os seus contatos, como é que faz para falar com a Maria, como é que faz para falar com a I10. Esse é o momento do jabá. Muito bom. Sempre importante. É importante, outra coisa para o empreendedor, né? Saber fazer jabá. A gente é mais ou menos. Mas hoje, para entrar em contato comigo, gente, me procurem no LinkedIn, eu sou super ativa lá. Maria Cristina Kopasek, com K, sobrenome tcheco, bem difícil de escrever. Mas vocês vão me encontrar lá, então, pelo LinkedIn, redes sociais da I10, a I10 Digital, estamos no Instagram. Temos um canal no YouTube com bastante conteúdo também, e no nosso site. Entre lá, converse com alguns dos nossos especialistas. A gente entende que é um mercado super novo, então a gente está bem acostumado a entender os negócios dos nossos clientes. Às vezes não tem nada a ver com o que a gente entrega, mas a gente pelo menos dá uma dica, indica para alguém de como é que tu vai resolver aquela dor, resolver aquele problema. Então, fico aí super receptiva aí para quem quiser entrar em contato e conhecer um pouquinho mais. Legal. E também eu quero agradecer nesse finalzinho de podcast a quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.